E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou buscar te mostrar como você pode usar a SCP, Sociedade em Conta de Participação, para conseguir estruturar os seus empreendimentos imobiliários. Então, a partir desse vídeo, eu espero que você saia dele com conhecimento suficiente para que você tenha noção do que é essa sociedade, como que ela pode ser veiculada, quais são suas bases legais, seus fundamentos e como você vai conseguir aplicar ela aí diretamente no seu negócio, combinado? Então, antes de partir, né, para qualquer estruturação, para rabiscar ali, um empreendimento imobiliário, eu entendo que é necessário, entender o que que é uma SCP de fato, tá? Então, SCP nada mais é do que, uma sigla, né, para Sociedade em Conta de Participação. Essa sociedade, ela já existia desde o nosso Código Comercial de 1850, então não é uma sociedade nova, tá. E atualmente ela está prevista lá no nosso Código Civil a partir do artigo 991 até o seu artigo 996, combinado? E o que diferencia, né, o que torna essa sociedade tão diferenciada, tão específica em relação a uma sociedade limitada, a uma SPE, por exemplo, é o fato dessa sociedade ela ser uma sociedade despersonificada. O que que isso quer dizer na sua essência? A SCP, ela não tem personalidade jurídica, então ela não consegue responder, né, do ponto de vista civil, tributário e jurídico também, utilizando o seu nome próprio. Ela não consegue executar nada, em nome próprio sobre a sua responsabilidade. Tá? E para isso aí eu já vou explicar quais são os desdobramentos para que esta sociedade, né, ela consiga existir, tá? E falando aí um pouquinho mais de SCP, a sociedade em conta de participação diferente de uma limitada que precisa de um contrato de constituição para provar a sua existência, ela não precisa de nenhuma formalidade para conseguir provar que ela de fato existe. Então, na essência, o que quer dizer? Um mero aperto de mãos, um contrato falado, um papel de pão assinado que seja, ele, em tese, já serviria para dar base para dizer que essa SCP existe, dado que ela independe de qualquer formalidade para provar aí, sua existência. E como consequência de dela ser uma sociedade despersonificada, não possuir, personalidade jurídica, nasce então, 2 configurações aqui de sócios que são diferentes, né, da natureza aí de sócios, de uma sociedade limitada, por exemplo. A gente vai observar o nascimento de um sócio, ostensivo, que vai ser aquele sócio que vai, arcar com as responsabilidades dessa SCP, vai executar as atividades da SCP sobre a sua responsabilidade, sobre o seu nome, tá? Então, o que isso quer dizer basicamente? Que na prática, a SCP ela só vai poder executar alguma atividade, ela só vai poder ter, um KNAI, né, sendo bem prático, se o sócio ostensivo tiver. Então, se o sócio ostensivo não tiver a capacidade de executar essa atividade, né, não tiver esse KNAI, registrado lá no seu contrato social, no seu cadastro com a Receita, a sociedade em conta de participação também não vai ter essa possibilidade, essa habilidade de executar essas atividades, tá. Então a SCP é como se ela fosse uma criança de 5 anos, né, e que executa ali alguns atos, mas na essência ela não tem essa responsabilidade, ela não tem essa capacidade, né, de arcar com esses atos. E para isso, né, nós temos aí os pais, os responsáveis para serem, os verdadeiros, né, os responsáveis, né, no fim das contas, pelos atos dessa criança de 5 anos. Então é como se uma SCP fosse uma criança de 5 anos e o sócio ostensivo fosse aí o pai dessa criança. E além do sócio ostensivo, a gente vê também o nascimento de um novo tipo de sócio, e na verdade vai ser um sócio que ele só vai correr o risco do capital. Vai ser esse sócio participante, que é como o Código Civil denomina ele. É basicamente o sócio que vai ser responsável aí por aportar recursos nessa sociedade, além do sócio ostensivo, e vai correr apenas o risco do capital, porque o risco do negócio, ele vai ficar todo ali, abarcado pelo sócio ostensivo responsável pela SCP.
E uma SCP ela pode aí ter mais de um sócio ostensivo tranquilamente. Para fins tributários aí, falando de impostos federais, uma SCP, por mais que ela seja despersonificada, ela vai ser tratada como uma empresa normal para a Receita Federal, tá? Então a Receita Federal ela tem esse entendimento que já vem lá do nosso regulamento de imposto de renda que uma SCP ela vai ter o tratamento aí com as mesmas regras, as mesmas condições que de uma sociedade limitada ou de uma sociedade aí, anônima, né, em termos de legislação, em termos de regras tributárias. Então, no fim, mesmo que sendo, né, tratado como uma empresa, o sócio ostensivo ele é quem cumpre essas obrigações aí tributárias da SCP, né? Então ele entrega as obrigações, ele recolhe os impostos, ele informa para o fisco, né? Questões de faturamento, questões aí que são pertinentes ao fisco, em relação a essa SCP, são entregues aí todas pelo sócio ostensivo. Se a SCP tiver mais de um sócio ostensivo, como eu disse que é possível, entre os sócios ostensivos ali, eles vão ter que decidir quem será ali o responsável pela entrega das obrigações acessórias. Então, como a sociedade em conta de participação é uma sociedade despersonificada e ela independe de qualquer formalidade aí para você conseguir provar a existência dela, de acordo com o Código Civil, você não precisa registrar o contrato de constituição dessa SCP na sua junta comercial. Inclusive, de acordo com o próprio Código Civil, uma sociedade em conta de participação nem nome empresarial ela deve ter. E falando um pouco sobre registro da SCP na Receita Federal, a gente consegue observar que desde 2014, inclusive, né, na Instrução Normativa 2119 de 2022, isso fica muito claro, que as sociedades em conta de participação, elas devem possuir aí um CNPJ, elas devem se cadastrar no CNPJ, né, ter um cadastro da Receita Federal. E para conseguir cumprir com essa obrigação, quem faz também é o sócio ostensivo. Ele faz todo este processo de abertura do CNPJ da SCP na Receita Federal. E infelizmente a gente vê um contexto aqui onde, como eu falei, né, é um conflito, né? Existe essa previsão de que a existência de uma SCP ela independe de qualquer formalidade, mas no fim das contas, para você conseguir registrar aí o CNPJ da sua SCP e conseguir recolher imposto, imposto não, porque você recolhe com o CNPJ do ostensivo, mas se você quiser entregar obrigações acessórias principalmente, você vai precisar ter um contrato aí entre sócio ostensivo e sócio participante, formalizando essa SCP, para, no mínimo, conseguir aí entregar para a Receita Federal, já que ela vai exigir esse contrato para você, né, de você, para ela conseguir, para ela poder liberar. Então, em relação à formalização, a gente ainda observa esse conflito entre o que o Código Civil determina em relação à formalização de SCP e o que a gente observa na realidade aqui da Receita, exigindo o contrato social da SCP para você conseguir ter esse CNPJ. Inclusive, em relação a assinaturas, as assinaturas deste contrato, a gente observa que atualmente a Receita Federal ela não aceita mais apenas a assinatura física normal e também não aceita a assinatura eletrônica, né, aquelas que são realizadas aí nesses sites de assinatura. O fisco ele vem com o entendimento de que apenas a assinatura digital, né, com certificado digital, é possível para você conseguir registrar numa SCP ou assinatura com o seu GovBR ou, no fim, uma assinatura física, mas com firma reconhecida lá, no seu cartório. Então a gente observa ainda esses empecilhos, esses pequenos, contratempos que a gente tem para conseguir aí registrar uma SCP na Receita Federal. Então, no contexto imobiliário aí, falando principalmente de loteamentos e incorporações, a SCP ela é muito utilizada aí com um viés de captação de investimento, ou captação de investimento para custear a obra, né, ou captação do terreno, né, que faz parte aí, do empreendimento imobiliário. Então, uma SCP ela tende a ter, essa utilidade com muito mais frequência. Então, por exemplo,
Se você tem aí contigo uma obra para ser desenvolvida em que você não deseja, ter um capital de terceiros aí, capital do sistema bancário ou de outro sistema de financiamento, você deseja aí fazer uma captação de investimentos, via equity, né, fazendo, né, o compartilhamento de resultado. Então você pode então você pode abrir, estruturar uma SCP em que você entra com parte do seu do investimento, né, ou até um terreno e parte do investimento, e você chama alguns investidores para compor aí o restante do investimento para financiar a obra como um todo ou financiar parte da obra. E mesmo que, como eu falei lá no comecinho, que a SCP ela não tem, personalidade jurídica, né, ela não tem essa capacidade de responder aí, em nome próprio, utilizando o seu nome próprio. Basicamente, isso quer dizer que uma incorporação, um registro de incorporação, um patrimônio de afetação vai ter que ser feito no nome do sócio ostensivo, porém, para fins, contábeis e tributários, a gente pode ter sim uma SCP, que é uma incorporadora. Então, tendo uma SCP que é incorporadora, a gente vai conseguir lá, observar na sua contabilidade, receitas de incorporação, de loteamento também, custos de construção e despesas aí, necessárias para o empreendimento dentro da própria contabilidade da SCP, que tem que ser segregada da contabilidade do sócio ostensivo. Então, agora que você já tem uma boa ideia do que é uma SCP, vamos lá por quadro que eu vou te mostrar como você pode fazer para conseguir estruturar aí seu empreendimento imobiliário, captando investimento via SCP. Então, a gente está aqui no quadro, né? Que eu uso aqui o Miro para fazer as estruturações. Então, vamos supor que neste primeiro exemplo, você já tem a sua incorporadora, então você tem ali, algumas obras dentro dessa incorporadora, 2, 3, 4 obras, algumas casas isoladas, e surgiu uma oportunidade muito boa de um empreendimento para você, rodar aí no seu negócio, mas para isso você vai precisar, de investidores. E esses investidores, eles não têm, o desejo de correr o risco do negócio efetivamente. Então eles só querem, fazer papel de investidor no fim das contas, né, investidor de capital. Eles vão basicamente aportar os recursos financeiros na sociedade e vão ali correr o risco do capital de, se tiver lucro, receberem esse lucro ou e se tiver prejuízo, eles suportam esse prejuízo que foi realizado. Então para isso, o que basicamente tem que acontecer, tá? Da sua incorporadora, você vai fazer o papel de sócio ostensivo, como eu expliquei lá atrás. Então, você vai fazer todo o processo de abertura da SCP, opa, da SPE, CP, SCP-01, e você vai ser o sócio ostensivo dessa SCP. Você vai poder aportar terreno, você pode aportar capital, que seja maquinário, mas você precisa aí, definir o que que você vai aportar nesta SCP e você vai fazer o papel de sócio ostensivo, combinado? Em relação ao aporte dos investidores, como que funciona? Você vai abrir uma conta bancária para essa SCP e, em contrato, possivelmente para conseguir ter uma segurança jurídica, você vai definir qual vai ser a participação aí de cada investidor no patrimônio especial, que é o nome dado ao capital social, dado que uma SCP ela não tem patrimônio, né, dado que, ela não tem essa personalidade jurídica. Então, o próprio Código Civil, ele, denomina esse fundo de arrecadação feito pela SCP como patrimônio especial. Então, o sócio ostensivo, junto com os sócios participantes, formalizam esse contrato, eles definem quem vai ser ali responsável por quanto, a aportar nessa sociedade. É aberta essa conta bancária, né, se for aportar dinheiro, e os investidores aqui, os sócios participantes,
Opa, os sócios participantes, eles aportam o dinheiro aqui na sociedade. Então, a sociedade tendo o terreno e tendo o dinheiro necessário para executar o empreendimento, vai tocar o empreendimento, vai tocar a obra. Com a obra em andamento, com as vendas sendo realizadas, vai sendo gerado ali algum lucro e, normalmente, né, no fim do empreendimento, ou não, isso pode acontecer aí também no fim do exercício, né, no fim do ano, a SCP vai apurar o resultado deste empreendimento, que no fim vai ser o resultado desta própria SCP. Este resultado, ele sendo positivo, a SCP pode distribuir lucros, né, que, pelo menos até o momento que esse vídeo que está sendo gravado, ele é isento, né, desde que haja essa contabilidade regular, essa contabilidade segregada da SCP. Então, a SCP, apurando o lucro, ela distribui de volta, né, para o sócio participante e também para o sócio ostensivo. Então, dessa forma, né, dessa estruturação, você consegue tanto, trazer, investimentos para esse empreendimento imobiliário, né, você consegue, viabilizar novos empreendimentos, empreendimentos maiores, empreendimentos mais desenvolvidos, e também consegue remunerar aí bem os sócios participantes e se remunerar também em relação a este negócio. A SCP, caso a gente esteja a estruturação que eu mostrei aqui serve tanto para incorporação quanto para loteamento. Mas em relação à incorporação, a SCP também, caso ela tenha uma obra aí de incorporação, ela pode também aderir ao RET, né, e usufruir aí do RET de 4%, se for uma incorporação padrão, normal. E se for uma incorporação de interesse social, né, destinada aí às famílias da faixa urbano 01, você consegue usufruir do RET de 1% também. Então isso é muito bom, porque além de eu conseguir captar investimentos, eu consigo aí ter essa economia tributária junto no mesmo negócio. E caso você seja um incorporador ou uma incorporadora, ou uma loteadora que trabalha aí já mais organizado, com SPS, né, um empreendimento para cada SPE, por exemplo, você também pode usar uma SCP para conseguir captar, investidores para esse empreendimento dentro da SPE. Você cria uma camada a mais no fim das contas, né. Então, basicamente, a incorporadora aqui, ela não será mais a sócia ostensiva direto, né, ela vai fazer papel aqui no fim das contas, de uma holding, né, de uma empresa que controla, outras empresas, e o novo sócio ostensivo aqui, ou nova sócia ostensiva, vai ser a sua SPE. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma incorporadora que tem 2 SPS, e ela decidiu, pegar aqui essa SPE 02, que faz parte de um empreendimento específico, e abrir uma SCP para conseguir captar novos investidores. Então, nasce aqui uma SCP para esta obra aqui da SPE 02. Eu, na condição de sócio ostensivo, né, a SPE 02, vai ser responsável por entregar as obrigações acessórias dessa SCP, vai ser responsável por recolher os impostos também, e vai ser responsável aí por formalizar o CNPJ dessa SCP, além, né, claro, de ser aí a responsável pela incorporação como um todo, né. Então, terreno vai ficar em nome da SPE, registro de incorporação e, eventualmente, o alvará de construção vai sair aí no nome da SPE, e os contratos de compra e venda, eles também saem no nome da própria SPE. Então, a SPE, ela abre essa SCP para captação de investimentos, e a funcionalidade ela é muito próxima da primeira forma que eu mostrei. Os investidores os investidores ou o terrenista, ele também pode entrar na SCP com um terreno. Eles entram, né,
Neste caso aqui eu vou colocar terrenista, só para diversificar a exemplificação. Então o terrenista ele entra com o terreno na SCP, então neste caso específico, o que que precisa acontecer? Vendo tá aparecendo, né? O que que precisa acontecer neste caso em específico? O terrenista ele vai precisar, transferir o terreno, né, para o incorporador. Como eu falei, a SCP ela não tem personalidade jurídica, então ela não pode ter um terreno, registrado no seu nome lá no registro de imóveis. Para isso, né, nasce a questão do sócio ostensivo, para ter essas responsabilidades no nome da SCP. Então, o terrenista ele vai precisar enviar o terreno, né, para para a SPE que vai ser o sócio ostensivo. Então, agora, a SCP, com os recursos necessários ali para executar o empreendimento e com um terreno já contabilizado aí na sua contabilidade, ela vai poder executar a obra e, como eu falei, né, no exemplo passado, vai apurar ali os seus resultados. E a SCP dando um resultado positivo, ela vai distribuir os resultados, né, de forma isenta para o terrenista e distribui os resultados também de forma isenta, pelo menos até a publicação deste vídeo, para esse PE. Para o lucro deste empreendimento subir lá para a incorporadora, a SPE precisa fazer a transferência, né, também deste lucro para a incorporadora. Tá? Aqui a gente tem um mecanismo contábil chamado equivalência patrimonial, onde uma empresa que tenha, né, controle ou influência significativa, que em termos brutos assim, que represente mais de 20% de participação no capital votante de uma outra empresa, ela tem essa prerrogativa de registrar, né, a equivalência patrimonial, na sua contabilidade. Então, por exemplo, se essa obra tivesse um lucro de 100 mil e a SPE tivesse uma participação de 50% na SCP, a SPE, antes de receber este lucro efetivamente, ela registraria uma equivalência patrimonial positiva, ou seja, uma receita, na sua contabilidade e vai ter lá o seu lucro também. A incorporadora, né, por consequente, né, em sequência, depois que a SPE realizou a sua apuração da equivalência patrimonial, a incorporadora, que, por exemplo, tem 100% de participação na SPE, vai reconhecer também a sua equivalência patrimonial em relação ao resultado da SPE. Então, assim, a SPE vai conseguir gerar lucratividade para poder distribuir para a incorporadora também. Tá? Então, basicamente, este é o movimento de uma estruturação de um empreendimento, tanto de um loteamento quanto de uma incorporação, às vezes também até de uma operação com compra e venda de imóveis, dependendo aí do tipo de negócio, usando uma SCP. Tá? E há também um modelo de estruturação adicional usando a SCP, e eu vou mostrar para vocês agora. Imagine que você tem uma SPE onde você vai estruturar um empreendimento imobiliário, seja uma incorporação em um loteamento, e você quer, de certa forma, viabilizar aí o custeio deste empreendimento. Só que, diferente dos outros exemplos, você não quer que nem os investidores eles têm interesse, você não quer que esses investidores eles estejam, de certa forma, relacionados com a SPE. Você quer que eles estejam relacionados com a sua incorporadora. O que que você pode fazer para estruturar? Você pode abrir uma SCP, não mais tendo a SPE como sócia, né, ostensiva desse negócio. Mas sim, você pode abrir uma SCP com a incorporadora e os investidores. A incorporadora vai aportar os investimentos que ela tinha, né, na SPE e eventualmente mais algum valor para aporte, e os investidores vão aportar ali o valor para custear o empreendimento. Assim, dessa forma, esta SCP
ela vai passar a fazer um papel de uma holding, no final das contas. Por quê? Porque a participação que antes estava aqui com a incorporadora vai ser transferido para a SCP. Óbvio que, como eu falei, a SCP ela não pode executar nenhum ato em nome próprio, ela tem essa questão da despersonificação. Então, por mais que a incorporadora, contábil e tributariamente, transfira a participação para a SCP, no mundo real, aqui no âmbito jurídico, né, falando aí de junta comercial, esta participação vai continuar com a incorporadora, porque é ela quem é responsável aí, pelos atos e pelos movimentos da SCP. Então, os investidores, eles aportam na SCP, e lembrando que é interessante sempre ter uma conta bancária da SCP segregada das operações aqui do sócio ostensivo, mesmo que seja ou a incorporadora barra loteadora ou uma SPE, sempre ter uma conta bancária separada para essa SCP. Então, os investidores eles vão aportar este dinheiro nesta conta bancária da SCP e a SCP faz este movimento de ou aporte para futuro aumento de capital, que é possível na SPE, ou um aumento de capital efetivamente na própria SPE. Lembrando que todos os atos e movimentos realizados por uma SCP devem ser feitos em nome, né, e sob a responsabilidade do sócio ostensivo, que neste caso é a incorporadora. Então, se você decidir fazer um aumento de capital social aqui nesta SPE, né, em relação ao aporte dos investidores, você vai precisar fazer esse aumento em nome da incorporadora. Então, dessa forma, a SPE já vai ter aqui os recursos necessários para o empreendimento, vai ter a obra, né, e eventualmente vai ter aí a apuração de resultado. E esta SPE, tendo resultado positivo, como eu tinha mencionado nos exemplos anteriores, ela vai poder distribuir aí lucros para holding, e a holding, fazendo aquele movimento de equivalência patrimonial que eu expliquei, vai gerar lucratividade na sua contabilidade e vai poder distribuir aí lucros, né, isentos. A gente não sabe aí se a reforma da renda, né, a gente está esperando tanto, vai manter ou vai tirar essa isenção de dividendos, né? Mas até o momento da publicação desse vídeo é isento. Então, a holding, né, a SCP, que faz papel de holding, ela distribui estes lucros para os investidores e também distribui aqui para a sua incorporadora, combinado? E aí a incorporadora também faz este mesmo movimento de equivalência patrimonial para conseguir gerar lucratividade dos seus negócios aí, em relação tanto a essa SCP ou se ela tiver outros negócios, para ela poder distribuir lucros, no final das contas, para você aí que está me assistindo, que é dono de incorporadora, que é dono de loteadora, tá? E aí você consegue distribuir os seus lucros tanto para uma holding que for da incorporadora, e aí sim distribui para as pessoas físicas ou diretamente para as pessoas físicas, combinado? Então é isso, eu espero que a partir de agora você saiba como utilizar uma SCP aí nos seus empreendimentos imobiliários, tanto para trazer terreno, se você quer captar terreno, ou se você quer trazer investidores para custear o seu projeto, você pode usar, estas estruturas de SCP, combinado? E se você precisa aí de ajuda para estruturar o seu empreendimento, tanto usando uma incorporadora apenas, usando SPEs, usando esses modelos de SCP que eu te mostrei aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link de contato aqui direto para falar comigo, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo. E você vai conseguir falar comigo e a gente vai te ajudar aí da melhor forma para você conseguir estruturar os seus empreendimentos aí e entregar resultado efetivamente para você e para os seus investidores, combinado? Não esquece, nunca se esqueça de deixar o like aqui embaixo nesse vídeo. Comenta aí se você ficou com alguma dúvida. Eu sei que tem muitas formas aqui de fazer a estruturação. É um pouco complexo no começo, assim, de entender, mas conforme você vai trabalhando com isso, você vai se habituando, tá? Então deixa suas dúvidas aí no comentário. Manda alguma sugestão de vídeo, se você tiver, tá?
e com certeza compartilhe esse conteúdo com seus colegas que trabalham aí com incorporação, caso eles não saibam aí dessas possibilidades de estruturação. Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Sua visualização, ela conta muito no crescimento desse canal. O canal está crescendo bastante, graças a Deus. E valeu!